Tarde da noite, um garotinho chamado Benny está fazendo desenhos em seu quarto até sentir uma presença maligna se aproximando. Uma sombra monstruosa aparece na janela e ele rapidamente se esconde sob a coberta, chamando pelo pai. O pai, Mason, tenta acalmá-lo, dizendo que não existem monstros, mas o garoto insiste que algo está vindo buscá-lo. De repente, algo puxa o menino e o leva consigo, enquanto Mason ouve seus gritos impotente. Vemos que Mason andou sem rumo por um lugar estranho, sem que fique claro se realmente estava ali ou se delirava. Em seguida, ele aparece na casa de Maya Sanchez, buscando uma maneira de ter contato com seu filho falecido. Sanchez explica que conhece um chá que permite viajar entre o mundo dos vivos e dos mortos para rever entes queridos. Mason conta que seu filho faleceu e que logo depois sua esposa Rebecca não suportou a perda e tirou a própria vida. Ele afirma que daria tudo para ver sua família novamente, e Sanchez admite que não pode garantir o que ele encontrará do outro lado. A mulher explica que o chá age de forma diferente em cada pessoa e o avisa para não se afastar, pois ele pode ficar preso naquele mundo como uma mosca na teia. Sanchez termina o chá e o entrega. Ao beber o chá, Mason sente uma onda forte percorrer seu corpo e em um instante se encontra em um mundo desconhecido, onde encontra uma garota que o alerta para não estar ali. Ele tenta se aproximar, mas ela corre. Enquanto a segue, Mason é surpreendido por um espírito maligno que surge diante dele. Tomado pelo medo, perde o equilíbrio e despenca morro abaixo. Cai próximo à garota de antes, agora morta, com sangue escorrendo pelo corpo dela, e um terror gelado percorre sua espinha. Mason acorda em sua van, ainda atordoado pelo que aconteceu. Travis explica que registraram uma atividade cerebral extraordinária durante a experiência. Mason vai até a casa de Sanchez e encontra um retrato da mesma garota do outro mundo. Maya revela que é sua irmã caçula, Isabel. Mason deseja analisar uma amostra do chá em um experimento, mas Sanchez se recusa, alertando que o mundo dos mortos não é algo recreativo. Notando suas dívidas, Mason oferece pagar pelo estudo. Ela pede que ele saia e Mason pede para ligar caso mude de ideia. No carro, os colegas questionam a resposta dela e Mason garante que ela aceitará, pedindo para contatar o Dr. Wiseman. No mês seguinte, Sanchez concorda, mas exige participar do estudo. Mason e a equipe refinam o soro clínico financiado pela Fundação Milford, mantendo o estudo em sigilo para descobrir se provoca alucinações ou abre um portal para outra dimensão. Dias depois, Mason leva Sanchez à sua antiga casa. Ela pergunta como ele a encontrou e Mason omite que morou ali, dizendo que um ator famoso havia sido o morador. Shane, irmão de Travis, aparece para trabalhar no projeto. Violette chega com os roedores e Mason pede que eles escolham um quarto. A aplicação do soro será pela manhã. Os dois saem para libertar os animais e Shane questiona a escolha da casa, sabendo de seu histórico de assassinatos. Travis admite que não sabe por que Mason escolheu o local. Durante a noite, enquanto jantam, um homem misterioso entra. Trata-se de Casey Blackburn, supervisor da Fundação Milford. Mason tenta apresentar a equipe, mas Casey dispensa apresentações, pois conhece todos pelo relatório, exceto Sanchez, que considera uma curiosa. Sanchez se mostra desconfortável, mas Mason ressalta que ela possui compostos botânicos exclusivos essenciais ao estudo. Casey alerta que Mason está lidando de forma descuidada com uma substância psicotrópica não testada, e Mason reconhece a preocupação. Eva, incomodada, revela que eles têm 99% de certeza e deixa o local. Todos parecem irritados com a presença de Casey e Mason pede que descansem, pois amanhã será o grande dia. Os irmãos observam os roedores enquanto Travis segura um deles, mas é mordido e o rato foge por um buraco. Eles rapidamente o recuperam e deixam o local, mas as luzes na sala piscam freneticamente. Pela manhã, o experimento 1 começa. Mason solicita informações a Sanchez antes de iniciar. Ela alerta o grupo para não confiar naquele mundo que parece com o deles, mas não é. Casey menciona que, segundo os relatórios que leu, o soro pode reativar a glândula pineal, normalmente ativa apenas na infância, e pergunta como isso seria possível. Travis revela que estudos anteriores de Mason com pacientes em experiências de quase morte mostraram secreções hormonais inesperadas, o que ele considera estranho. Sanchez lembra que os budistas acreditam que a alma entra no feto aos 49 dias, exatamente quando a glândula pineal começa a se formar. Mais tarde, Mason faz o registro do experimento enquanto Casey anota o relatório e a equipe parece desconfortável com a presença do homem. Mason toma seus medicamentos quando a porta se abre sozinha, mas não há ninguém. Sanchez está na cozinha quando sente uma presença estranha e, ao olhar pela janela, vê alguém se escondendo em outro cômodo. Nesse momento, uma mão fria toca a dela, causando um arrepio e aterrorizando-a. Mason vai à sala de estudos e pergunta sobre o progresso. Travis relata que até o momento só sentiram uma leve sensação de alerta. Mason pede que registrem qualquer anomalia e, antes de sair, Casey exige ser avisado também, irritando ainda mais Mason. Ele deixa a sala e instintivamente começa a ser guiado para outro local, onde escuta sussurros e decide conferir.
Lá ele encontra um balanço se mexendo sozinho, mas não vê ninguém. Quando se aproxima mais, percebe uma garotinha com máscara e tenta se aproximar dela. Mason tenta alcançar a garota, mas ela some e reaparece várias vezes, abalando-o profundamente. No quarto, Sanchez olha para a foto da irmã e sente que está sendo observada novamente. Então decide fechar a janela. Nos fundos da casa, uma criatura emerge da terra. Shane vai instalar outra câmera quando encontra pegadas estranhas que formam um caminho e decide conferir. Ele tenta ligar as luzes, mas não há energia, então coloca uma câmera no local. Enquanto faz isso, escuta uma batida na madeira que chama sua atenção. Ao olhar por um buraco escuro, um monstro terrível surge, assustando-o e fazendo-o cair junto aos móveis. Mason faz alguns testes nele e Shane explica que já usou bastante entorpecentes e sabe distinguir uma alucinação da realidade, afirmando que a experiência foi muito real. Casey diz que foi causado pelo soro e pergunta se Mason já previa e ele confirma. Sanchez revela que suas mentes estão se abrindo para o mundo oculto e que isso é apenas o começo. Shane pergunta como isso explica o que ele viu. Eles tentam encontrar uma solução lógica quando as luzes começam a falhar e se desligam. Enquanto Shane vai conferir os disjuntores, Mason sente dor de cabeça e pergunta a Sanchez se é normal. Ela confirma e diz que vai dormir pois está se sentindo mal. Shane chega aos disjuntores e descobre que foram desligados e nesse momento algo passa atrás dele. Ele liga tudo novamente e a energia retorna. O grupo decide saber mais sobre Casey e pergunta sobre sua história. O homem revela que vem de uma família tradicional de policiais e que na verdade queria trabalhar no FBI. Ele parece se divertir com o grupo enquanto Sanchez está no banheiro passando mal. Ao limpar o rosto e olhar no espelho, ela vê sua falecida irmã Isabel. Ela se vira para falar com ela, mas a irmã apenas diz que ele está vindo, deixando Sanchez completamente aterrorizada. Ao sair do banheiro, ela leva um grande susto com Mason. Ele sugere que talvez seja melhor pular sua vez, mas Maya insiste que está bem e quer continuar. Os dois se dirigem à sala de pesquisa e Sanchez revela que acabou de ver sua irmã. Ela admite que ainda não consegue superar a perda e Mason diz que sente o mesmo em relação ao filho. Casey se aproxima para verificar o progresso da pesquisa, mas ao descobrir que ela está ocupada, decide sair. Mais tarde, Mason aplica novamente o soro sozinho para tentar reencontrar seu filho e sente um leve desconforto. Nesse momento, Casey o chama para questionar sobre o progresso da pesquisa, pois precisa relatar os resultados ao Dr. Wiseman. Mason explica que precisa de mais tempo, pois precisa de dados mais concretos. Casey percebe que ele está se auto-aplicando sem supervisão, desaprova a atitude e lhe dá o prazo de até amanhã. Enquanto todos dormem, Casey tira algumas fotos da pesquisa e também da maleta com os soros. Algo se aproxima do quarto de Mason, que acorda com barulhos e decide tomar seus remédios. As luzes falham novamente e ele pega a lanterna próxima. Passos apressados são ouvidos no andar de cima e de repente a porta se abre assustando-o. Uma criança surge e corre para fora, rindo alegremente. Mason decide segui-la e chama por seu filho Benny, mas não obtém resposta. Ele continua seguindo até entrar no quarto onde seu filho foi levado, e uma cadeira de balanço se move sozinha no quarto. Ele se aproxima e faz a cadeira parar, refletindo por alguns minutos quando algo cai atrás dele. Ao se virar, vê a garotinha de antes que desta vez decide falar com ele. Ela pede que ele não conte nada para a mãe e Mason a tranquiliza dizendo que não dirá nada. Ele pergunta quem é ela e a menina se apresenta como Elisa. Mason se apresenta em seguida. Ele pergunta o que ela está fazendo ali sozinha e ela responde que só procura alguém para brincar, pedindo que ele fique com ela. Mason concorda e brinca com Elisa, que logo sorri com as brincadeiras. Ele aproveita para perguntar se ela viu seu filho. Mason descreve todas as características de Benny, mas a garotinha afirma que não conhece ninguém assim. Mason insiste, tentando descobrir alguma pista. Nesse momento, Elisa muda o tom de voz e diz que tem certeza, pois sabe que o filho de Mason não teria coragem de pisar ali, pois ele tem medo do homem que ri. Mason pergunta do que ela está falando e Elisa revela que se refere a uma entidade maligna, o Homem que Ri, que aparece quando está com fome e já os observa. Ela explica que com tantas pessoas na casa, a fome dele é sem fim. Enquanto se afasta, Elisa comenta que não gosta do Homem que Ri. Mason pergunta o que ele fará, e Elisa responde que o mesmo que fez com o menino do quarto. Ela se afasta e Mason tenta segui-la, mas não consegue encontrá-la. Assustada, Elisa se esconde e tira a máscara, revelando o rosto queimado. No dia seguinte, Mason faz o registro do dia 2 e revela que os pacientes têm uma tolerância excelente para o soro. Casey, por sua vez, invade o escritório de Mason e encontra os 2 soros que estavam faltando. Casey decide relatar ao chefe que Mason não está colaborando e dificulta o seu trabalho. Ao verificar a maleta de soros, percebe que alguns estavam faltando e os encontra entre os pertences de Mason. Mason registra o Homem que Ri e acredita que ele apareceu para Shane no porão. O homem diz não conseguir distinguir realidade de alucinação, que a cada dia parecem mais reais. Mason está trabalhando em seu escritório quando uma mão bate na porta e logo se revela ser seu filho.
Mason tem uma breve conversa e tenta abrir a porta, mas o garoto rapidamente deixa o local. Sanchez está dormindo quando ouve a voz de sua irmã dizendo que ela não deveria estar ali, pois aquele lugar é perigoso. Ela se levanta da cama para ir atrás da garota e a encontra nos fundos da casa. Na sala de pesquisa, Mason relata os avanços das pesquisas, mas Eva reclama dos efeitos colaterais. Ele pergunta se alguém quer desistir, mas todos concordam em continuar. Nesse momento, Sanchez entra com novas informações e revela que o soro funciona de forma diferente do chá, pois eles não estão apenas visitando o outro lado, mas coexistindo no mesmo plano. Violette está em seu quarto buscando mais informações sobre a nova teoria de Sanchez, quando nota que não está sozinha e decide averiguar, mas não encontra nada. Ela volta a trabalhar em seu quarto e repara que algo está atrás dela. Ao se virar, encontra uma criatura aterrorizante que se revela o homem que ri e logo se transforma em uma espécie de mulher que devora seu ser. Eva rapidamente foge do local e decide contar ao grupo. Travis ainda não quer acreditar e supõe que pode ser uma psicose compartilhada. Mason pede que façam exames nela e comparem com os de Shane. Travis concorda e, ao conferir seu computador, descobre que todas as câmeras estão embaçadas. Eva revela que foi a mesma coisa que viu em seu quarto. Eles também percebem que o campo magnético perto da sala dos roedores está muito alto. O grupo decide correr para conferir enquanto o homem que ri ainda está no local e acaba matando todos os roedores. Quando chegam, ficam aterrorizados com a cena. Mason se afasta do grupo, pois está passando mal e acaba vomitando. Travis fica revoltado com a perda dos animais e Casey aparece no local perguntando o que está acontecendo. Ele cobra explicações e pede para conferir as câmeras. O grupo deixa o local enquanto a criatura se esconde no teto. Eles descobrem a entidade nas imagens, mas Casey não consegue ver e decide encerrar o experimento até descobrirem quem matou os ratos, pois sem os animais não há como avaliar o perigo do soro. Travis o acusa de ter matado os roedores para acabar com a pesquisa e Casey manda que ele não o questione. Em seguida diz que ligará para o Dr. Wiseman e relatará o ocorrido. Shane o chama de medroso por correr para avisar qualquer coisa. Mason aparece e pede que Casey desligue o celular e que conceda 24 horas para avaliar a situação. Casey o confronta perguntando quem ele pensa que é. Mason responde que é o homem financiado por Wiseman há 10 anos e que Casey é apenas um peão para garantir que tudo estivesse seguro. Ele pergunta entre os dois a quem o doutor dará ouvidos, deixando Casey sem escolha e aceitando o prazo. Depois Casey conversa com Violette em particular e comenta que Mason está tomando mais soro do que os outros, mas ela não dá atenção. Ao fechar a porta da geladeira, Violette vê um fantasma e chama o grupo. Sanchez chega e Casey acha que estão ficando loucas. As duas perguntam como o espírito apareceu ali e ele diz que não fala com ninguém há muito tempo. Ele tenta se aproximar de Violette, que recua, mas Sanchez garante que não fará mal. O espírito questiona como ela sabe e quando ela tenta tocá-lo, ele se enfurece. Sanchez insiste e o toca novamente, provocando um grito de fúria. Mason chega, empurra a entidade e os vidros do armário explodem. Ele protege Violette, mas Casey se fere e desmaia. Mason registra o relatório dizendo que o experimento avança rápido e que tiveram o primeiro contato físico com o paranormal. Nesse momento vê seu filho Benny na beira da piscina e o homem que ri surgindo de uma poça de água. Ele tenta salvar o garoto, mas a entidade o leva. Violette cuida de Casey e agradece a ele por tê-la protegido. Ele pergunta o que houve e ela explica que Sanchez tentou tocar o fantasma, causou a explosão e Mason conseguiu afastá-lo. Casey questiona como Mason conseguiu tocar a entidade se Sanchez não pôde e ele fala que Mason está usando uma dose mais alta de soro. Violette fica pensativa. Depois Mason passa mal no banheiro e ao se virar encontra sua esposa Rebecca morta. Ele tenta salvá-la, mas logo a vê ao seu lado perguntando o que faz. Ele a abraça pedindo perdão, mas ao olhar no espelho percebe que segura Sanchez, que o afasta e pergunta quanto soro está tomando. Ela o alerta para parar enquanto há tempo, mas Mason a ameaça dizendo que a tirará da equipe se insistir. Sanchez responde que ele está colocando todos em perigo, mas ele a ignora e a expulsa do quarto. Shane tenta convencer seu irmão a ir embora, pois a situação está ficando perigosa. Travis não concorda, afirmando que estão prestes a fazer história, e Shane alerta que serão mortos se não saírem. Shane concorda em ficar com o irmão, mas novamente repara que a câmera está embaçada. Travis fala que irá conferir e Shane não quer deixá-lo ir com todo esse perigo solto. Travis se irrita com o irmão e diz que só quer fazer seu trabalho. Shane consegue convencê-lo a deixar isso para amanhã e pede que o irmão vá descansar e ele concorda. Enquanto isso, Mason em seu escritório hesita em aplicar 3 doses do soro. O espírito do filho Benny o pressiona a usar mais uma. Mason resiste, mas cede e desmaia após a aplicação. Shane, ao verificar as câmeras, vê Travis no local onde os ratos morreram e corre para ajudá-lo, mas descobrimos que o irmão está dormindo. Sem conseguir dormir, Violette e Sanchez conversam sobre lendas e cultos. Violette menciona o bicho-papão norueguês, um metamorfo presente em várias culturas.
Sanchez então conta uma história de sua avó sobre o desencarnado, um ser que não pôde partir após a morte e caça carne para restaurar o corpo. Assustada, Violette pergunta se ele ainda anda por aí, mas Sanchez admite não saber. Enquanto procura por Travis, Shane ouve ruídos e percebe a criatura abaixo dele. Assustado ao ver os restos dos ratos, tenta fugir, mas tudo está trancado e ele se desespera. A entidade o ataca e o persegue até conseguir matá-lo. O grupo, ouvindo os gritos, inicia a busca por Shane. Casey, ao investigar um quarto, encontra jornais sobre crianças desaparecidas e fotos de Mason com sua família. Maya logo aparece e Casey lhe mostra as provas de que Mason está obcecado por seu filho morto quando ela reconhece a irmã nos jornais. Logo, Travis e Violette descobrem sangue no chão, deixando Travis desesperado. Ele conta o que aconteceu com Shane. Casey confronta Mason, revelando que ele está obcecado pela morte do filho. Mason confirma dizendo que Isabel e Benny foram levados pela criatura e que só deseja detê-la. O grupo decide partir, mas Travis insiste em não ir sem o irmão. Violette tenta convencê-lo e Mason se oferece para procurá-lo. Travis concorda e Violette segue com os outros. Ao tentarem sair, eles encontram a criatura disfarçada de Shane. Ela os ataca, mas conseguem fugir e acabam se separando. Casey confronta Violette por ter mentido sobre a seringa vazia e ela admite que foi a única forma de fazê-lo acreditar e não encerrar o projeto. Enquanto se escondem, a criatura invade o local e tenta matá-los, mas eles escapam por pouco. Na fuga, ela os persegue até encurralá-los. O monstro ataca Violette e Casey tenta protegê-la, mas é acertado e acaba desmaiando. Sanchez o acorda, dizendo que ouviram gritos e chegaram o mais rápido possível. Ele pergunta por Violette, mas ninguém sabe. Mason explica que até então só as crianças podiam vê-los. Porém, após tomarem o soro, passaram a ser alvos da criatura. Maya revela que a entidade é o Descarnate e adverte que ela está ficando cada vez mais humana. Mason encara o grupo e afirma que isso a torna vulnerável, mais mortal e que eles podem matá-la. Casey afirma tê-la ferido e diz que há uma chance de matá-la. Eles tomam uma nova dose do soro e partem em busca de Shane e Violette. No caminho veem vários fantasmas, mas continuam. Casey começa a passar mal e ouvir vozes e Sanchez corre para ajudá-lo. Logo Travis cai e encontra o corpo sem vida do irmão. Enquanto os socorrem, percebem que Mason sumiu e avistam um monstro no alto do morro. Eles fogem, mas se separam novamente e Travis segue por outro caminho. O monstro ataca, lança Sanchez para longe e logo encontra Travis, que estava escondido, e o mata, deixando-o sem rosto. Casey chega a uma casa e encontra Violette ferida. Maya entra no escritório de Mason e descobre que ele está morto. Mason surge para Casey e diz que aquela não é Violette. Logo depois, Sanchez aparece e avisa Casey que um dos dois é a criatura. Violette então se revela como a entidade que se transforma diante deles e os persegue. Ela agarra Sanchez e Casey tenta distraí-la, mas é atacado. Mason tenta ajudar, mas é lançado para longe. Sua ferramenta cai perto de Sanchez e Mason pede que ela mate o monstro. Ela consegue, mas não consegue salvar Casey, que morre. Após dar o golpe final, Sanchez lamenta a perda dos colegas e confronta Mason, perguntando por que não contou a verdade. Mason responde que não pode corrigir seus erros, mas que ao menos impediram a criatura e pede que ela vá embora. Sanchez questiona se aquela era a única criatura, mas percebe que Mason não está mais ali e descobre que aquele era o fantasma do homem que os ajudava. Sozinha, entende que sempre esteve assim. No final descobrimos que ela tinha razão, existem várias outras criaturas iguais ao Descarnate.